Olá, eu sou Janaína Hammerschmidt, eu sou médica veterinária e hoje eu vim aqui conversar com você para a gente tentar descomplicar o manejo populacional de cães e gatos. Eu já trabalhei em prefeituras, justamente no setor responsável pelo programa de manejo populacional de cães e gatos e pela fiscalização de maus tratos. Então, sei bem os desafios que você vive enquanto médico veterinário, ou enquanto gestor, ou qualquer outro profissional relacionado ao tema, né? Então, a gente vem aqui hoje tentar descomplicar um pouquinho este assunto e colocar em prática soluções, sugestões, estratégias de intervenção para as instituições. Para descomplicar esse manejo populacional, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui hoje é definir o manejo populacional de cães e gatos. Então, eu peguei uma resolução muito recente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a resolução 1596 de 2024, que define manejo populacional como conjunto de estratégias desenvolvidas para prevenir a falta de controle animal, prevenir o abandono, e voltadas à promoção da guarda responsável, bem como contribuir para promover a saúde da população e da comunidade, o bem-estar animal e o equilíbrio ambiental. Pontuei todos os itens aqui da definição para a gente visualizar a complexidade da definição do manejo populacional, os vários elementos que estão inseridos dentro desse manejo populacional, já que nós estamos tratando de problemas oriundos da relação entre seres humanos e animais, né, e as decisões que as pessoas tomam. Então, a gente não pode simplificar tudo isso. E nesse sentido, você há de concordar comigo que muitas pessoas, quando a gente fala em manejo populacional de cães e gatos, automaticamente colocam igual esterilizações, castrações. E o manejo populacional, ele vai além das ações de controle reprodutivo, como vocês podem ver ali na imagem. Então, as ações de controle reprodutivo, as campanhas de castração, o programa de castração, ele está inserido dentro de algo maior que é o programa de manejo populacional de cães e gatos, que tem que levar em conta todos esses aspectos da relação entre seres humanos e animais, as taxas de abandono, o bem-estar dos animais, todas as outras questões que vão para além do controle reprodutivo, e este, por sua vez, tem que estar inserido ainda numa política maior de saúde pública e de bem-estar dos animais e das pessoas, visto que animais e pessoas convivem e nós temos que colocar em prática os nossos conceitos e desafios em saúde única, né? Considerando a relação dos animais com as pessoas nas cidades, no seu dia a dia. E a própria resolução do Conselho Federal, ela traz no seu artigo 1º que os programas, as campanhas, os mutirões com finalidade de manejo populacional deverão ter por base a educação em saúde, bem-estar animal e guarda responsável, e não apenas o fluxo de esterilizações. Então, a gente sabe da importância do fluxo de esterilizações, do controle reprodutivo, porém, isso não é suficiente. A gente precisa trabalhar a guarda responsável, o controle desses animais em segurança, né? Não em descontrole reprodutivo, mas sim saudáveis, né? Sem acesso à rua de forma não supervisionada, por exemplo, e tudo isso a gente também trabalha com educação em guarda responsável, bem-estar animal, prevenção a atos de abandono, certo? Por quê? Porque a gente tem muita literatura técnica que nos traz quais são as melhores ações de manejo populacional, e sabendo que a gente tem informação sobre o que é o mais adequado e o mais efetivo quando a gente fala em manejo populacional, a gente tem que colocar em prática dentro do nosso programa para que as coisas tenham mais chances de dar certo, para que a gente tenha mais chances de alcançar os resultados positivos e que também que a gente faça um bom uso do recurso público, um uso com responsabilidade, respaldado no que a gente tem de informação técnica efetiva quando a gente pensa em ações de manejo populacional. E além das normativas de classe, que eu trouxe aqui uma normativa do órgão de classe do médico veterinário, que inclusive eu já vou voltar a falar sobre o médico veterinário, já que o médico veterinário ele é
obrigatório dentro do programa de manejo populacional, é obrigatória a presença do médico veterinário, mas é importante que a gente também verifique se existem nas legislações municipais, estaduais e nas legislações federais a previsibilidade desses serviços. E eu trago aqui para vocês que sim, que nós temos essa previsibilidade. Então, aqui eu trago três pilares integrados para políticas públicas de atenção aos animais e embasados em legislação federal. Então, nós podemos dizer que hoje, no Brasil, existe uma lei, a Lei 13.426, que prevê que os municípios têm que organizar suas ações de controle da natalidade. Então, essa lei dispõe sobre as ações de controle de natalidade. E a mesma lei traz, no seu segundo pilar, que as ações, as campanhas educativas serão desencadeadas nesse programa, que elas possam propiciar as assimilações do conhecimento pelos tutores, pelos responsáveis, em relação às suas responsabilidades com os animais, certo? Então, temos isso previsto. E o terceiro pilar, que é o pilar da fiscalização, e um pouquinho mais para frente você vai entender por que eu estou falando em fiscalização, nós também temos essa previsibilidade, que os municípios organizem administrativamente, as suas prefeituras se organizem com base num decreto federal, então existe essa obrigação das secretarias de meio ambiente dos municípios de se estruturarem para averiguar as situações, as denúncias relacionadas a possíveis maus tratos, abuso, ferimentos com animais no Brasil. E falando em Brasil, a gente precisa também entender, quando a gente fala em programa de manejo populacional, que apesar de eu ter uma literatura que me traga quais são as principais ferramentas, as principais ações que têm que ser realizadas dentro do manejo populacional, eu preciso conhecer a minha realidade para eu colocar em prática estas melhores ações. Então, não existe uma solução única para todos, mas sim soluções diferentes para todos, adaptadas às dinâmicas, às realidades locais. Então, se eu estou dentro da prefeitura, como que está organizada a minha prefeitura e suas secretarias, né? Quais são as minhas condições naquele momento? E para além disso, estou olhando para a minha cidade. Quais são as características da minha população canina? Quais são as características da minha população felina? Qual é a quantidade de animais? Quais são os meus problemas, os meus pontos críticos relacionados aos animais? Eu tenho taxas de abandono maiores ou menores em determinados bairros, ataques, mordeduras em determinados bairros. Eu tenho maiores taxas de abandono em algumas épocas do ano. Tenho diferença entre cidades litorâneas e cidades do interior, por exemplo. Então, eu preciso conhecer os meus problemas para que eu possa traçar os meus indicadores. Eu tenho que melhorar aquele indicador lá de taxas de abandono num determinado bairro, por exemplo, para que depois de um tempo de ação eu consiga mensurar se teve efetividade, se eu consegui de fato os resultados esperados. Olha que importante isso, né? E que a gente não vê isso sendo feito com frequência nos municípios. Então, as ações de manejo populacional de cães e gatos, elas têm que ser moldadas às necessidades e características locais. Outro conceito importante dentro do nosso Descomplicando, rapidamente entender a diferença entre programa, campanha e mutirão. Independente de ser programa, campanha ou mutirão, sempre tem que ter uma mobilização coletiva para controle reprodutivo. Pode ou não envolver unidades móveis ou permanentes para esterilização dos animais, e é sempre de forma organizada, realizando esterilizações cirúrgicas, né? Se for um programa, é uma atividade permanente de mobilização coletiva. Se for uma campanha, é uma atividade temporária. Nós temos no mês de abril a campanha de castração de gatos, por exemplo, lá da Prefeitura X. E se for multirão, é uma atividade pontual no local específico de mobilização coletiva. Por exemplo, uma unidade móvel no CRAS X da cidade com tais e tais critérios. Certo? E aqui eu trago para você um roteirinho breve, né, de etapas para que a gente comece a colocar em prática
o controle reprodutivo dentro desse Programa Municipal de Manejo Populacional. Então, vamos falar agora das etapas dessa construção desse projeto, desse projeto mesmo de controle reprodutivo inserido dentro do Programa Municipal de Manejo Populacional de Cães e Gatos. Então, esse projeto, essas ações, elas podem ser executadas com clínicas veterinárias parceiras da prefeitura, conveniadas, licitadas, né? Ou em mutirões de castração, ou em sede própria, ou em parceria com instituições de ensino, parceria com entidades de proteção animal, enfim. Existem inúmeras formas de executar esse projeto de controle reprodutivo dentro das cidades. E existem algumas fases, nós vamos passar rapidamente por todas essas fases, começando pela homologação da RT e projeto no Conselho Regional de Medicina Veterinária da jurisdição. Como eu já disse para vocês, a presença do médico veterinário dentro do Programa de Manejo Populacional de Cães e Gatos é obrigatória. Então, eu preciso ter a homologação da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, no Conselho do Estado, lá da jurisdição da instituição. Então, eu preciso que esse médico veterinário homologue essa anotação de responsabilidade técnica e que ele execute todo o planejamento, toda a descrição do projeto, tudo que vai acontecer com começo, meio e fim para todos os animais, isso tem que estar escrito e previsto. Então, por exemplo, esse médico veterinário é responsável por prever a estrutura adequada de pré, trans, pós-operatório, autorizações sanitárias de segurança para evento, campanha, programa ou mutirão. Por exemplo, ele tem que garantir que todos os responsáveis pelos animais recebam orientações por escrito de risco trans e pós-operatório, cuidados pré e pós-operatório. Depois que, por exemplo, acabou o programa, ou acabou aquela campanha, ou acabou aquele mutirão, ele tem que fazer relatório de tudo, tem que ter prontuário individual de cada animal. Tem que ter descrição de quais animais foram atingidos, local, data. Vejam, não é uma mera formalização de um responsável. E esse responsável, inclusive, ele tem que ter carga horária destinada para trabalhar todos esses aspectos, para prever todas essas responsabilidades. Então, é responsabilidade com R maiúsculo, porque tem muita responsabilidade aí, certo? Passamos para cadastro de tutores e demais cadastros. Então, tenho formalizado o meu projeto, tenho homologação da minha RT, do meu projeto no conselho, e eu vou começar, de fato, a cadastrar os tutores. Então, tá, eu vou cadastrar os tutores e demais cadastros, mas quais serão os critérios de prioridade? Todas as pessoas na cidade poderão cadastrar os seus animais para fazer a castração? Ou se eu estou falando de um programa de manejo populacional, né, que eu estou pensando em coletivo, eu tenho algumas prioridades. A resposta é, eu tenho prioridades. Eu tenho que atingir a população canina e felina que me fornece risco, me fornece maior potencial de impactar nos problemas de manejo populacional, seja por abandono, seja por descontrole reprodutivo direto ou qualquer outra situação que não seja desejável. Então, e vejam que para eu aplicar esses critérios de prioridade, eu preciso saber lá naquele meu início, lá no meu reconhecimento da cidade, quais eram os meus maiores problemas, justamente até para guiar os meus critérios, né? Então, dentro dos tutores que vão se cadastrar, eu devo colocar os critérios, por exemplo, de baixa renda, que a própria legislação federal, 13.426, prevê. Então, baixa renda, eu posso colocar número de animais, né, macho e fêmea. Existem vários critérios que podem ser definidos. Eu posso ter critérios de início de programa num determinado bairro, ou imóveis sem barreira física, por exemplo. Nos demais cadastros, eu vou inserir as ONGs, os protetores independentes, que serão também os responsáveis por trazer à prefeitura
né, são grandes parceiros que vão trazer os casos de grande impacto, né, que são os casos mais urgentes para a gente realizar esse controle reprodutivo, como animais em situação de rua, animais de famílias em situação de vulnerabilidade, qualquer animal em situação de risco. E aí o município tem que organizar os seus formulários, a sua documentação envolvendo todo esse programa, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um formulário de cadastro no programa de castração de uma prefeitura que eu trabalhei, que eu fiz consultoria. Então, com dados do tutor, dados sobre os animais, se esses animais têm acesso à rua, se tem machos e fêmeas, castrados e não castrados. Então, muitas informações que vão nos trazendo elementos de maior ou menor risco para descontrole populacional e que eu tenho que colocar ali um critério de prioridade, um vermelhinho, esse é mais urgente, um amarelo, um verde, né? E nesse exemplo de ficha que eu trouxe, inclusive, as pessoas eram orientadas no momento do cadastro que era obrigatório assistir uma palestra sobre guarda responsável para que o animal fosse castrado. Isso é um exemplo de uma ação que pode ser feita, né? As ações de educação, elas podem ser feitas de outras formas também, mas essa é um exemplo de uma forma de realização dessas ações de castração, de educação, perdão. E é importante que o município, por exemplo, preveja numa normativa, num decreto, quais serão os animais de prioridade nessa fila da castração, se é que eu posso chamar. Né? Nessas ações de castração, quais serão os chamados com maior prioridade? Porque sim, existem as situações de maior prioridade. É diferente você falar de um cadastro de uma família, né, com 20 cães, todos com acesso à rua, e você falar de um cão que mora em apartamento sozinho, que passeia com guia com a família, né, em via pública com guia. É bem diferente o risco pensando em manejo populacional de cães e gatos. E nesse sentido, é muito importante que o município adote ações de busca ativa, não somente o cadastro dos tutores que procuram o serviço voluntariamente, mas os cadastros feitos pela equipe da prefeitura em ações de busca ativa, que podem ser tanto do próprio setor de manejo populacional, quanto de parceiros, né? Como, por exemplo, das ONGs, dos protetores, dos agentes comunitários de saúde, que podem trazer situações de maior gravidade e maior ponto crítico, digamos assim, pensando em manejo populacional. Então, animais que são semidomiciliados, que as pessoas mantêm o portão aberto e o animal vai para a rua e não é castrado, animais que já estão em casas em descontrole reprodutivo, às vezes numa quase criação de fundo de quintal, né, a importância da gente fazer a castração desses animais, animais que vivem com pessoas em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade, imóveis sem barreira física. E aqui eu também falo muito da conexão com o serviço de fiscalização ambiental. Então, o fiscal que foi verificar uma denúncia de maus tratos, ele é uma pessoa-chave para encaminhar casos prioritários para o programa de manejo populacional de cães e gatos. Além disso, se o município possui, por exemplo, um serviço de SAMU, né? Pode ser que ele possua, existem vários que possuem, ele também começa a encontrar situações de prioridade para esse programa de manejo populacional, esse controle reprodutivo, certo? E esses animais, eles podem ser castrados, eles podem ficar abrigados em casas de passagem ou lares temporários, e após a alta, eles podem ser tanto devolvidos ao local de origem, quanto a serem doados, certo? Aqui um exemplo de fiscalização. Então, quando a gente fala da busca ativa pelo setor de fiscalização, esse daqui é um exemplo de um caso que eu mesma atendi numa família, que eu fui fazer uma vistoria após uma denúncia de maus tratos e verifiquei uma situação de descontrole reprodutivo. E além da fiscalização dos motivos de sofrimento animal, automaticamente já encaminhei essa família para um cadastro
como um cadastro de altíssima prioridade para o programa de manejo populacional, para o controle reprodutivo dentro desse programa de manejo populacional. Assim como esse caso que eu trouxe aqui para vocês, que também é um caso de fiscalização, que veja, é uma denúncia, animais em total situação de vulnerabilidade e descontrole reprodutivo, só para vocês terem uma ideia, tinham 8 cães adultos, sendo 4 fêmeas e 4 machos, nenhum era castrado. Na primeira vistoria tinha um total de 20 filhotes, então vejam que grande exemplo de prioridade dentro desse controle reprodutivo. Todos com magros, com sarna. Nós fizemos a vacinação dos filhotes, nós doamos os filhotes, nós castramos todas as fêmeas, castramos os machos, notificamos a família para não deixar os animais terem acesso à rua, fazerem limpeza do ambiente, fazerem todas as ações necessárias pensando em bem-estar animal e saúde pública. Além disso, olhem que poderosa ferramenta dentro da fiscalização, totalmente num papel central, pensando em manejo populacional. Se eu tenho no município, na legislação municipal, a previsibilidade da infração, quando uma pessoa deixa um animal ter um acesso à rua de forma não supervisionada, ou seja, abre o portão para dar uma voltinha, sai de carro, deixa o cachorro sair, o cachorro fica andando na rua o dia inteiro, depois volta, que é o que ele semi-domiciliado, eu posso prever isso como uma infração administrativa e eu posso punir esse tutor por deixar o seu animal ter acesso à rua. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma lei municipal do município de Pinhais, que era o município que eu trabalhava, a 2154 de 2019, que coloca como infração permitir o acesso à rua, independente do porte ou raça, de cães sem guia e sem monitoramento do tutor. Olha que importante para a gente bloquear esse descontrole reprodutivo por meio da restrição do animal em ambiente seguro, né? Por meio da guarda responsável, que nada mais é do que guarda responsável, né? Então, é uma fiscalização com foco em manejo populacional, o foco da restrição do movimento do animal, para que ele não tenha acesso não supervisionado à rua. Próxima fase, execução das ações educativas. Então, nós já vimos que é obrigatório, dentro do programa de manejo populacional, a gente prever essas ações educativas. Então, elas podem ser inseridas tanto no momento pré-esterilizações cirúrgicas ou durante as ações programadas de esterilizações cirúrgicas. Então, o RT vai prever como formalizar isso e qual será a melhor fase de inserir essas ações. Então, se eu vou fazer uma ação programada dentro de uma comunidade, será que eu não consigo uma palestra por meio da ajuda dos líderes ali da comunidade, na igreja, né? Alguém ali da associação de bairro, será que eu não consigo fazer uma palestra, de repente, né? Então, ou associar com algum outro evento que esteja acontecendo, então eu tenho que conhecer a minha realidade para melhor inserir as minhas ações. Da mesma forma, o público infantil é sempre ávido por informação, e a gente sabe que em longo prazo, se a gente não atingir as crianças, a gente não vai ter resultados. Então, a própria prefeitura pode prever ações com as escolas públicas do município, até mesmo com as escolas particulares. É importante inserir a Secretaria Municipal de Educação nesses projetos, para, enquanto parceiras, as duas secretarias possam trabalhar da melhor forma possível, inclusive com a capacitação dos professores. Aqui eu trouxe um exemplo de um programa com o público infantil realizado pela Prefeitura de Pinhais, no Paraná, oriundo de um trabalho científico publicado pela UFPR, que criou o mini hospital veterinário para trabalhar com as crianças. Olha que ideia fenomenal para ser trabalhada nas escolas. Próxima etapa, execução das ações de esterilização cirúrgica propriamente ditas. Então, ó, eu homologuei minha RT, eu cadastrei tutor e demais cadastros, eu executei ações educativas que podem estar aqui ou aqui, né? Não necessariamente nessa ordem, esse ponto aqui. E aí vou executar as minhas ações de esterilização cirúrgica. Então, eu posso, tanto em sede própria quanto em unidade móvel ou temporária, posso fazer em parceria com instituição de ensino, ou posso licitar uma empresa privada que vá executar todo o meu programa de manejo populacional.
O que é muito importante? Que haja o preenchimento individual de prontuários, de documentos de consentimento, ou seja, não é porque é mobilização coletiva que eu vou deixar de ter o tratamento individual. Então, o animal tem que ter o seu prontuário, o tutor tem que ter seu termo de consentimento livre e esclarecido, tem que haver uma triagem clínica daquele animal para cirurgia, tem que haver identificação desse animal com métodos permanentes. E para isso tem que ter previsão orçamentária, por exemplo, de microchips, tem que ter qualidade e segurança dos procedimentos em todas as suas etapas, no preparo de materiais, na medicação pós-operatória, estrutura adequada de centro cirúrgico, estrutura adequada para acomodação dos tutores no pré e transoperatório. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, os resultados e indicadores. Então, por que eu tenho que medir resultados e indicadores, né? O sucesso depende de saber como funciona, como coloquei ali na frase. Então, eu preciso informar, por exemplo, doadores que estão doando alguma verba, se for o caso, né? Os impactos gerados a partir do apoio financeiro. Preciso fornecer evidências para pressionar o governo e aplicar ou replicar uma intervenção que está dando certo. Eu só consigo dizer que está dando certo se eu medir se está dando certo, não é? Eu preciso comparar a intervenção e os impactos relacionados a ela. Eu preciso ter um antes e um depois do que foi feito para que eu consiga melhorar ainda mais ou verificar, não, isso não teve resultado aqui na minha realidade, eu preciso mudar a minha estratégia, senão eu só gasto recurso, gasto energia, gasto, é, às vezes, a custa do próprio sofrimento animal e humano em ações que não estão dando resultado, né? Pensando em todo esse conceito de manejo populacional, eu preciso, é inevitável que eu tenha esses indicadores, esses resultados. E aí eu indico muito todos os guias do ICANN, na verdade, mas existe um guia do ICANN especificamente chamado Estamos Fazendo a Diferença? Um guia para monitoramento e avaliação de intervenções de manejo de populações caninas, eu indico fortemente que você veja. Né? Então, a partir do seu diagnóstico inicial, como era antes do projeto? Você fez um levantamento com agentes comunitários de saúde antes e após a intervenção, como ficou o número de casos de abandono antes e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Número de ninhadas e fêmeas gestantes? Qual era a tua estimativa populacional antes e depois? Então, nós precisamos começar a trabalhar esses resultados e indicadores. E para que tudo isso funcione e dê certo, eu preciso de previsibilidade orçamentária. Então, o município tem que ter um plano diretor, ele tem um plano diretor e essas ações têm que estar previstas nesse plano diretor, que traça metas para 10 anos, tem que ir para um planejamento orçamentário, tem que estar previsto num plano plurianual que estabelece ali quais serão os programas, recursos num período de 4 anos, automaticamente tem que entrar na lei de diretrizes orçamentárias, que é o orçamento anual, e na lei orçamentária anual, né, quais são os recursos que eu vou utilizar para aqueles programas que estão previstos. Então, a gente não consegue tirar um programa de manejo populacional do nada, a gente precisa planejar e prever orçamento para isso. Então, como conclusões, os fundamentos do programa de manejo populacional são bastante complexos, cheios de interferências, né, que a gente precisa trabalhar esses serviços de manejo populacional, e como o poder público pode intervir com ações concretas voltadas à saúde única e manejo populacional de cães e gatos, inserindo o médico veterinário nas secretarias de meio ambiente, de saúde, tendo o responsável técnico médico veterinário, com horas destinadas ao planejamento e execução desse programa de manejo populacional, estruturação aos poucos desse serviço, não é no primeiro momento que você vai ter dentro do seu município tudo isso que eu conversei aqui hoje, né? Aos poucos, né? Um pouquinho, consigo fazer um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, e assim a gente vai construindo. Tentar estabelecer conexão entre as ações de manejo populacional, assistência à saúde animal e a fiscalização, investir em ações educativas, formalizar as ações no planejamento orçamentário da prefeitura, firmar parcerias e compartilhar com a sociedade as realidades, ajudando e cobrando. Se a gente não planeja, a gente só apaga o fogo. É importante apagar o fogo? É, mas a gente precisa
planejar, a gente precisa de resultados concretos, a gente precisa sentar, olhar para o todo e ver quais são os melhores caminhos, certo? Muito obrigada pela sua atenção, deixo aqui os meus contatos, minhas redes sociais, meu telefone, fico à disposição, espero que você tenha aproveitado. Até breve.